E eu fui montar no pelo com os gaúchos que vieram fazer uma apresentação em Barretos. Como eu tinha essa amizade com o pessoal lá da vacaria, tinha um tropilheiro que era um ginete muito famoso, Volmir de Paula. Eu fui montar com ele no rodeio de Barretos. E eu montei numa égua lá, que bem na final do rodeio, nós fizemos uma apresentação no meio da final. Eu lembro que era entre ali o Cutiano e o Touro, ali, sei lá o que era. Tinha umas 10 montarias dos gaúchos. Os gaúchos na época era nós, eu, o Valmir e mais uns 5, 6. Então eu montei uns 2 cavalos lá de tarde. E aquele Barreto estava bombando. Já aquilo era famosa a festa lá. Não, a festa já era, eu acho que se 98, abusar mais 97, do que é hoje. 97, 98? 98. Tava bombando. Foi o ano que o Garth Brooks cantou lá a primeira vez. Bombando. E eu montei numa égua, acho que foi na Gurupa, foi na Gurupa. E a égua bolhou comigo, ela virou e caiu por cima. Na hora que ela foi cair, eu saí de cima. Na hora que ela levantou, eu montei de novo e veio abaixo aquele barretão. E o povo não parava de bater pau. Não parava. Sabe quando o negócio fica aquela... E daí eu voltei, eu tava voltando e o Henrique Prata tava de madrinheiro. Eu nunca esqueço, o Henrique Prata era na época tinha o Rei do Gado na novela. O Rei do Gado, assim... Na vida real? Na vida real era o Henrique Prata, que saía nas revistas e tal. A Adriana, filha dele, fazia aquela... propaganda daquele shampoo que as mulheres usavam de cavalo, o Manitail lá, sabe? Então a família mais country do Brasil, do Henrique, o sonho de qualquer gente do cavalo ou fazendeiro era ser que nem o Henrique. Então o Henrique chegou para mim de óculos escuros, ele sempre com aqueles cavalão com quarto de milho, ele chegou e falou: Gauchinho, você tem que montar na sela, isso é bom demais. E aquilo deu um clique na minha cabeça. Aí eu cheguei no fundo do brete e ele veio falando comigo e tal. Tanto que eu acho que até ele me trouxe na garupa do cavalo e eu dei um tipo de uma volta na arena e o povo tudo gritando, sabe? Alvejando, né? E eu desci lá e tinha 2 americanos e 1 canadense. E eu nunca esqueço que depois um desses canadenses, que é um das lendas é um amigão que eu tenho no Canadá, Roger Lacasse, campeão de Cheyenne, campeão de 10, 15 vezes finalista da NFR, campeão de Calgary. Ele estava no Barretos montando, e um outro canadense, o Rod Warren. E daí eu peguei, olhei a cela e pedi para ele se eu podia sentar na cela dele. E esse Rod Warren era grandão assim, que nem eu. E eu lembrava desse Rod Warren nas fitas da NFR. Que o Barretos trouxe o que tinha de melhor no Canadá e nos Estados Unidos. E eu sentei na cela dele e eu falei, nossa. Sabe quando você senta, você fala, não, aqui é a minha poltrona. Eu pensei, não, aqui é aqui que eu me acomodei naquilo, sabe? E daí eu peguei, voltei, cheguei na faculdade e falei, vou comprar essa cela. E fui descobrir quem que fazia essa cela, ou se tinha que comprar americana, e só tinha americana. Então você nunca tinha montado nessa cela americana? Não, daí eu peguei e descobri que o único cara que fazia era um cara que tinha muita ligação com os Estados Unidos, era um celeiro, só que a cela dele era 3, 4 vezes mais cara que uma cela boa, normal, que era o John Saddles. Até hoje a cela dele, quem tem, é uma relíquia. Ele deixou um pupilo dele, o Baiano, que é hoje também um dos melhores celeiros que tem no Brasil. Mas na cela, a época, eu lembro que a cela era muito cara. Até esses dias estavam fazendo uma reportagem com o menino aqui, e ele perguntando, eu falei para ele, uma cela normal hoje custa de 5, 6, uma cela top, 7 mil. E uma cela muito além, assim, uma cela americana nos Estados Unidos é 3 mil dólares, 4 mil dólares, um pouco menos. E essa cela do John Cedros, eu lembro que era, vamos botar no dinheiro de hoje, era 10 mil reais. E na época, gurizão de faculdade e tal, era dinheiro, né? Daí eu peguei, mandei fazer. Liguei lá e tal, e ele queria um sinal. Eu peguei e mandei o sinal. Eu lembro que estava na cooperativa e falei pro meu pai. Pai, dá um dinheiro aí que eu comprei uma cela. Daí eu tenho que pagar. Daí ele... Que cela? Quanto que é?
E meu pai era meio agarrado nos pila, né? Ele falou pra mim, mas quanto? Eu falei, na época era R$1.500, eu acho que eu falei, R$1.500. Você tá ficando louco, rapaz? Uma cela de R$1.500? Mas que cela que é essa pra valer tanto dinheiro? Eu falei, é uma cela de montaria. Nossa senhora. Eu nunca esqueço a cara que ele fez. O Leomir fechou a carranca e falou assim pra mim, larga a mão disso, rapaz. Isso é um negócio que em cada 1.000, um dá certo. Isso não dá nada pra ninguém. Daí eu nunca esqueço que eu falei pra ele assim, mas de pronto. Então eu vou ser esse um dos 1.000. Dá o dinheiro aí que eu já comprei e não tem jeito. Tem que pagar. Eu tenho que pagar. E eu tava trabalhando bastante na roça, no feijão, não teve. Ele pegou e fez o checão lá. Levei e paguei. O homem chegou. Chegou a cela. Daí a cela veio tudo errado, porque tinha medida. Tamanho. Tem tudo uma história. A cela era muito complicada. A cela veio totalmente errado. E daí ninguém sabia nada no Brasil. O povo montava só na garra, naquela loucura. E daí que foi o começo de toda a história, né? Daí eu comecei a treinar aqui. Aí aparece lá na fazenda Granito, Aras Granito. Na época eu tive sorte de ter 25 cavalos aqui, né? Dos gaúchos, que estavam fazendo umas apresentações aqui no estado, hein? Rodeio da Americana, Cerquilho. Esse gaúcho que Barreto grande deixou em Capão. O Leandro ajeitou um lugar para ele deixar os cavalos aqui e ele ia fazer E eu cuidava dos cavalos e treinava os cavalos. Ele colocava a cela nos treinava nos cavalos com essa cela aí que você comprou. Com essa cela, só que daí eu tive um ano para treinar. Um ano não, que eu quase uns 10, 8 meses até eu ir no primeiro rodeio. E a vez que eu fui no primeiro rodeio, a Jaguariúna já era o segundo maior rodeio do Brasil. E o mais bonito e tal. E eu fui lá sem inscrição, sem nada, e cheguei lá, e o genro do Henrique, que é o Edinho Belotti, que é um amigão que eu tenho, ele namorava com a filha do Henrique, com a Adriana, e eu só lembrava do Henrique dessa vez, e eu falei, se abusar esse homem nem lembra de mim, né? Foi o primeiro contato que você teve lá. E eu nunca esqueço que eu peguei, e eu fui dormi num motel, porque não tinha nem hotel na cidade, tava tudo lotado, dormimos num motel lá perto de Campinas, eu e o Couve, Ronaldo César. Liguei pro Edinho lá e tal e consegui falar. E falei, Edinho, vê se seu sogro ajeita uma inscrição aí pra mim. E daí ele pegou, ele tava do lado do sogro nessa hora que a Adriana tava fazendo tambor. Tava ele e o sogro assistindo de tarde. Daí o Henrique Prata falou, não, é aquele gauchinho que montou lá no Barretos, naquela égua Tordilha. Pode mandar vir. Que tem um caboclo que fez inscrição e pegou o caçangu da WR, era o cavalo mais duro do Brasil. Na cela, ninguém parava nele. E ele vai soltar o cavalo, não vai montar. Pode vir aqui que nós vamos fazer a inscrição dele. O Henrique lembrou de você ali na hora. Lembrou, daí eu cheguei lá, fiz inscrição. E foi no mais duro só. E embarquei no mais duro. O mais duro que o cara desistiu. E cheguei lá e aquela arquibancada lotada, aquela loucura. Eu já tinha montado nos rodeios universitários, mas daquele jeito de agora, naquele mundo de rodeio. Daí na hora que eu nunca esqueço que a hora que eu fui montar, veio a Rede Globo entrevistar. Na época a Rede Globo hoje não vale uma merda mais, fala bem a verdade. Mas na época a Rede Globo era respeitada, né? Que sair na Rede Globo era uma coisa de... Molecão novo. Hoje, nem se quiser vir aqui em casa eu não recebo. Sabe? Mas na época todo mundo e a repórter veio lá do Globo Esporte. Eu em cima do brete entrevistando e eu com aquele cavalo, o cavalo era brabo de brete querendo espalhando ali, querendo vir de costa e eu aquele perereca que ia amanhã entrevistando. E eu não sabia o que respondia e o meu ajudante era o Henrique Prata e o Couve. E você nervoso ali. E eu num nervo danado. E as minhas primeiros treinos foi tudo no zoiômetro, porque a célula é cheia de cavalo pro pé tem que pegar, cada cavalo com a medida de rédea e tal. E eu pegava de um jeito ali, do meu jeito eu ia até que mais ou menos. E eu lembro que o Henrique Prata nesse dia, ele mais me atrapalhou do que me ajudou. Que ele falava para pegar mais comprido, eu querendo pegar mais curto, e eu não querendo desobedecer o golpe, pois foi ele que me arrumou a
A inscrição e só do homem daquele tá lá me bajulando e me ajudando pra mim. E eu lembro que eu peguei onde ele mandou. Aquilo foi um perereco. Eu fui da sala pra cozinha umas 20 vezes. Da sala pra cozinha eu fui lá na cabeça e fui lá no rabo do cavalo. E fui. Eu lembro que eu aguentei os 8 segundos e caí depois dos 2 segundos, mas deu tempo. E tive nota. E fui pra final e daí no primeiro rodeio eu já fiquei em segundo lugar. Um americano ganhou em primeiro. E eu fiquei em segundo. E já voltei com uma pacoteira de dinheiro. E já emocionou o homem, Não, daí eu cheguei e montei. O Henrique ficou emocionado e o Adriano Moraes com o Tião Procopio, que pra mim o Adriano era... Lenda. O Tião também, lenda, né? O Tião foi... Hoje os dois são grandes amigos que eu tenho. Os 3, né? O Henrique também. O Henrique é um paizão. segundo pai e os outros são que nem irmão pra mim. O Tião e o Adriano. E eu lembro que eles vieram me parabenizar lá depois, né? De ter parado no cavalo. E o Tião, o Adriano falou, tem que continuar e tal. E eu montei na final e na final já saí esporeando, coisa que os brasileiros quase não faziam. E o povo falou, nossa, olha esse gauchinho que vocês falavam, esse cara é bom, rapaz. E tal, e eu comecei, daí pronto, né? E eu nunca esqueço que na época o prêmio era, pro segundo lugar, era R$4.500. Pense bem, reais. Não vou dizer 99, foi em o rodeio de Agordão sempre era em maio, começo de maio. Eu não sei quanto dava de dinheiro, mas pelo menos uns 20 mil de hoje dava. Então era bastante. E eu peguei aquela pacote de dinheiro e pus num saco de pão. Eu nunca esqueço que tempo a minha avó tinha a pensão, eu vim ali na pensão, cheguei cedo lá, né? Pacoteira. Com a pacoteira de dinheiro que meu pai ia tomar café cedo lá. E eu cheguei cedo. Café e almoço era ali, né? Na mesma hora ali na coisa, estava todo mundo lá meio reunido. Pensão da Vó Tereza. E o meu pai pegou e falou assim... E aquele tempo não tinha internet, ninguém sabia de nada. Quem ganhou, quem não ganhou, não existia nada. Chegava o troféuzinho que era... E aí, peão, como é que fui? Falei, fui mais ou menos até. Deu para pagar uma parcelinha da cela. E revirei aquele pacoteirão de dinheiro assim, ó. Que chegou a... Clareou os olhos. Ele olhou aquilo. É a mesma coisa que você revirar uma só de 100, assim, né? Só delas Verdone. Revirei em cima da mesa, assim. Joguei por cima daqueles pacotes de pão. Falei, aí, ó. Falei que eu ia ser um dos 1000.